com uma frequência cada vez maior, a ponto de namorar a condição de se tornar um clichê. O medo, ou sobrenatural, tornaram-se uma espécie de terapia alternativa com que os personagens do cinema de terror superam os traumas que acreditam definirem-nos. A depressão, a ansiedade, o estresse pós-traumático ou o luto são dores visibilizadas através do monstruoso fantástico. Nesse sentido, a perda de um ente querido é o gatilho emocional de Fale Comigo. E ainda que este terror australiano busque vivenciar os horrores de um modo direto ou frontal, termo que tem sido empregado corriqueiramente, esses não escapam da componente metafórica que os acompanha ou os possui. O terror deixa de ser o fim, ou pelo menos permanece no banco de passageiros enquanto assiste ao drama da protagonista desenrolar-se diante de nossos olhos. Nos melhores momentos, é possível apreciar tanto a forma quanto o drama, tipo o que acontece com este ótimo filme. O roteiro apresenta-nos a Mia, que acredita piamente que a mãe morreu de suicídio acidental depois de ingestão de medicamentos para dormir. A sua relação com o pai, como consequência, deteriorou-se, e Mia apenas encontra uma espécie de conforto na amizade de Jade, cuja família a acolheu de braços abertos. Certa noite, os colegas de sua turma organizam uma festa típica de jovens em filmes de terror. Só que, em vez do tradicional tabuleiro Ouija dos filmes da geração passada, um artefato bizarro. Uma mão embalsamada que permite não somente conjurar espíritos, como ser temporariamente possuído por estes espíritos. Há algumas regrinhas mal explicadas. A vela que precisa ser acesa e apagada, a possessão que não pode durar 90 segundos. Caso contrário, há o risco de o espírito se apossar do hospedeiro. E é isto que acontece com a protagonista. Agora, aterrorizada por espíritos que pairam nas sombras, pela culpa por ser responsável por um determinado acidente e também pela memória trágica da mãe. Até mais geração Z do que foi o divertido Morte, 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 Fale Comigo explora as angústias da juventude sem o didatismo excessivo. Em vez de experimentarem álcool, maconha, drogas sintéticas ou explorarem a sua sexualidade, como fizeram os jovens de outrora, contemporâneos de Sul, que é a mãe de Jade, a juventude Z ocupa o tempo e o vazio existencial com o estranho barato de ser possuída por espíritos. No processo, perdem temporariamente o controle do corpo, não muito diferente do que entorpecentes fazem com quem utiliza-os. Nesse contexto, não há risco de Jade perder a sua virgindade para Daniel, pois ele sequer a beijou e nem parece ter pressa em fazê-lo. Ninguém tampouco deseja manter em sigilo suas transgressões, mas sim registrá-las e eternizá-las nas redes sociais através do olhar e do imaginário individual. Se antes contávamos histórias de terror ao redor da fogueira, agora os jovens vivem-nas de um jeito que denuncia o próprio niilismo dessa juventude. Nesse mundo, eu não sei o que mais me assustou. Se as figuras cadavéricas e aberrantes dos espíritos, ou se, por exemplo, jovens friamente combinando depoimentos para tapear a polícia após um acidente. Ou talvez eu tenha me assustado com a aversão ao contato humano dessa geração, que é substituída pela aproximação patológica com os dispositivos tecnológicos que as definem. São quase extensões de seus corpos. Cada tentativa de contato é repelida. E isso dialoga com o que aciona as possessões dentro do filme, que é o toque na mão e a pronúncia de Fale Comigo. A juventude da narrativa prefere tocar no sobrenatural do que no natural. Ela prefere confidenciar em espíritos ou avatares das redes sociais do que com amigos e familiares que estão a seu lado. A ausência de diálogo com o pai acentua o trauma de Mia. Ela prefere consumir as mentiras que mascaram sua dor do que as verdades que machucam. E estas verdades são um passo inicial para o início do processo de cura. O roteiro do filme conjura essa temática do luto sem que a direção dos irmãos estreantes de longas-metragem, Danny e Michael Philippou, vacile nas suas tentativas de criar tensão e medo. O trio certamente inspira-se à morte do demônio em como os espíritos pinçam a dor mais escondida de cada um e as explora para torturar as almas de seus hospedeiros. E como isto é materializado
na carne. Riley, o irmão caçula de Jane, é a vítima da violência auto-infligida, que expõe a malignidade e também o sadismo dos espíritos que o possuem. Eu não posso ignorar, inclusive, a relação que isso tem com a prática da geração Z de automutilação, que é muito ligada ao desejo de sentir qualquer coisa que não a existência dormente, anestesiada ou mesmo despropositada do mundo de hoje. Essa leitura, que eu sei que é muito pessimista, é inclusive muito adequada ao arco dramático da protagonista, pois Fale Comigo não é mais ou não é apenas sobre como o terror e o sofrimento de terceiros inocentes ajuda a protagonista a elaborar o trauma que a consome. Antes disso, está preocupada em revelar os obstáculos que a protagonista coloca diante de si para evitar puxar o band-aid, para lidar de frente ou frontalmente com o luto e aceitar que a mãe não morreu por um acidente, mas porque tirou a própria vida. Apesar de direção ser ingênua às vezes, por exemplo, ao explicitar visualmente o que já era óbvio de se notar, como o reaparecimento de um canguru moribundo, é também madura em plantar uma dúvida muito sugestiva com o desfecho, sem respondê-lo de frente, obrigando-nos a questionar quem é o autor da ação que provocou o acidente na estrada. Com uma atuação estelar e contraditória como a de Sophie Wilde, que me fez abraçá-la e repeli-la com a mesma intensidade e às vezes na mesma cena, Fale Comigo serve ao que a protagonista realizou a narrativa inteira. Recorre à metáfora, ao desconhecido, para evitar lidar com a frontalidade do horror, o conhecido, embalado em um conto de alerta e um pedido para restabelecermos o contato humano que, em algum momento da nossa história, nós perdemos. Fale Comigo está em exibição nos cinemas e para o filme eu dou 4 estrelas em 5. O que é que vocês acharam?